Esse é o resumo da história do Carnaval de Itaguaí. Tudo começou com 2 blocos teimosos que tinham como personalidades Dona Moçota Baiana, Antonino, Augusto Costa Pereira, Manuel Francisco, entre outros. Teimosos se concentrava lá no Casarão, no final da General Bocaiúva, número 931, onde hoje, em frente ao Colégio Sandra Roldão hoje. E o Tá Errado, que era da Dona Neném, esposa de José Maria de Brito, mãe do Daquinho, do Pixinguinha, Maria Assunção e entre outros, se concentrava em outro local. Tudo começou no final dos anos 40. Esses 2 blocos se encontravam para a famosa discordância. Era uma coisa combinada entre eles. Um rasgava a fantasia do outro, mas amigavelmente. E depois seguiam juntos para o baile que acontecia no Cineminha, onde hoje, logo depois da prefeitura, funciona a Policlínica do SASI. Nessa época, a Rua General Bocaiúva concentrava os acontecimentos de Itaguaí, pois ainda não existia o Itaguaí Atlético Clube. Depois, no início dos anos 50, veio a escola de samba da Dona Moçota, que ensaiava no terreiro da casa dela e fazia nos carnavais a alegria dos foliões. No final dos anos 50 e início de 60, surge a escola de samba Unidos de Itaguaí do saudoso Geninho, que tinha como presidente e também fundador João Virgílio, que por ironia do destino era o esposo da Dona Moçota. Entre os destaques como compositores estavam o Flavinho e João Vanderte, esse que ainda está entre nós. As 2 escolas, dentro das suas limitações para a época, claro, faziam a alegria dos primeiros carnavais de Itaguaí. E ao se aproximar do carnaval, os componentes de uma agremiação não podiam ver os preparativos da outra, como acontece até os dias de hoje. Porém, elas desfilavam sem competição, apenas para a diversão dos foliões da cidade. Com o passar do tempo, todos se uniram e permaneceu apenas o Unidos de Itaguaí, que chegou a realizar os seus ensaios e bailes lá no Cineminha para arrecadar fundos para organizar os seus desfiles. Porém, no final da década de 60, a escola também se findou. Mas o carnaval de rua ganhava muita força na cidade. Então surgiu o Bloco da Burrinha, que ficou muito famoso, e o Bloco da Mamona. Eram eles que faziam a alegria do povo. Numa terça-feira de carnaval, pelo final dos anos 60, os organizadores da Burrinha resolveram, no momento talvez estimulado por um excesso de cerveja e algumas doses de caipirinha, que não mais brincariam o carnaval e resolveram queimar a Burrinha. Quando a alegoria estava em chamas, bateu o arrependimento e, envolvidos pelo choro e emoção, um deles teve a brilhante ideia e assim disse: "Não vamos parar de brincar o carnaval. E em homenagem às labaredas que estão saindo da nossa alegoria da Burrinha, nós vamos fazer um novo bloco que vai se chamar Os Labaredas." Bloco que logo cresceu e caiu nas graças do povo. Década de 70, Itaguaí crescendo, obra da Rio Santos, construção do porto, tudo estava mudando e o carnaval de Itaguaí também. Final dos anos 70, No final dos anos 70, um dos componentes do Labaredas, o grande compositor e carnavalesco da cidade, Amarílio Viana, ele sai do Labaredas, momentaneamente, é claro, e retorna para o quintal da sua casa. Quintal esse que não podia ser menos boêmio do que o quintal da família Viana, regido pela batuta do seu João Viana. E o quintal da casa dele se encontrava com o quintal da Dona Moçota Baiana. E ali eles fundam um novo bloco no Carnaval de Itaguaí que ganhou muita força, que era o Viracopos, que teve como seu grande presidente o Sidney. E outros blocos começaram a se formar na cidade. O União da Força,
lá na Reta de Santa Cruz, comandados pela família do Beto da Reta e pela família do Quinha, o Quinha Cunha, né? Família Cunha. E o apoio de todos os moradores do local, União da Força também, que contava com a força de Augusto Butica como carnavalesco, veio crescendo também. Logo depois, Unidos do Engenho, que realizava seus ensaios lá no campo de Itaguaí, sob o comando do João Domingos e toda a comunidade. Na Coroa Grande, foi o Bloco da Cachaça, do saudoso Valtinho, que até hoje desfila como um bloco de rua lá em Coroa Grande. Na Ilha da Madeira, o Arrastão da Ilha da Madeira. Arrastão da Ilha da Madeira que tinha como compositor e escritor Roberto Barbosa, Jailson e toda a família da Ilha da Madeira. O Gavião, comandado pelo Luizinho Brum e família e muita gente bamba dali da subida do Morro da Igreja. A bateria do Gavião era comandada pelo mestre Duil e muita gente da cidade queria fazer parte dela. O Carnaval de Itaguaí também sempre foi marcado por um colorido especial, mas eu já vou chegar lá. Primeiro eu quero entrar num detalhe. Com o crescimento desses blocos, o carnaval foi ganhando força e nos anos 80 começaram os grandes desfiles de Itaguaí. Todos esses blocos, Viracopos, União da Força, Labaredas, Unido do Engenho, Arrastão da Ilha, Cachaça, todos vinham para o centro de Itaguaí para fazer os desfiles com arquibancada, jurados e tudo. Inclusive, nós temos que fazer aqui um agradecimento ao prefeito Otoni Rocha, que foi o grande prefeito que incentivou tudo isso do Carnaval de Itaguaí. E pasmem vocês, Itaguaí, em 1986, ganhou um prêmio da Rio Tour como o segundo melhor carnaval do Rio de Janeiro. Naquele ano, nós ganhamos até de Madureira, perdemos apenas para Niterói. E o grande slogan que foi criado, depois da Sapucaí, o melhor carnaval é em Itaguaí. Mas vamos lá agora. O Carnaval de Itaguaí sempre foi marcado por um colorido especial que vinham das fantasias dos bate-bolas, ou clubes, como eram chamados na época, e era uma tradição, o número de adeptos era grandioso. Ainda hoje, vários grupos de amigos mantêm essa tradição, fazendo lindas fantasias e passando essa cultura de pai para filhos. Algumas turmas são o Velha Guarda de Itaguaí, Sem Limite, Explosão, Atura ou Surta, Sensação, Elite. Deve ter algumas novas que eu também não tenho conhecimento ainda, mas quero aqui registrar e dar os parabéns a essa galera que mantém essa tradição, e eu também já tive o privilégio e o prazer de sair muitas vezes de bate-bola no Carnaval. Nessa mesma época dos anos 80, por volta de 1982, surgiu um bloco, Velho Barreiro, que fez um enorme sucesso por 2 anos. E o Bloco da Fruteira, que logo depois abraçou os foliões do Velho e permaneceu até 1991. O Bloco da Fruteira recebeu esse nome, rendendo homenagem ao Bar Tutti Frutti, que permanece até hoje na Rua General Bocaiúva, sob a direção do Marcelo Cabeção. Bar esse que era o ponto de encontro dos crias de Itaguaí. Também teve a Banda do Barão, que saiu por 2 anos. Era uma banda familiar, que uma galera da família Cicarino organizou. Ela saía ali de frente do chafariz e vinha em direção à praça. A Banda do Barão, ela tinha a sua marchinha, que foi vencida no concurso pelos compositores Vadinho e Alexandre Bal. Desfilou durante 2 anos, 82 e 83. O Carnaval de Itaguaí, antes dos desfiles, o baile do carnaval era disputadíssimo no Itaguaí Atlético Clube, que foi inaugurado em 54. E era a sensação do carnaval. Porém, nos anos 70, ele começou a perder o glamour e força com o crescimento dos blocos, pois os desfiles que aconteciam à noite começaram a esvaziar o clube, porque todo mundo queria sair dos blocos, que era a sensação da cidade. O nosso Itaguaí Atlético Clube fechou as portas em 1983. E os desfiles que foram brilhantes nos anos 80 se encerraram no último desfile na Avenida dos Blocos de Itaguaí, em 1990. Eu quero agora aqui aproveitar e fazer um agradecimento especial. Um agradecimento ao prefeito Otoni Rocha e a todos da nossa cidade, da mais alta sociedade até o mais humilde, que de alguma forma ajudaram a transformar o Carnaval de Itaguaí
no grande espetáculo que foi nos anos 80. Eu sou o Alexandre Bal. Eu me orgulho de ter feito parte dessa história.